Opa, aluno, essa questão vamos resolver ela nessa aula e tem uma outra. Mas eu não quero saber se essa questão cobra regra de 3, se ela cobra sistemas, se ela cobra porcentagem. Eu não quero saber. O meu foco primeiramente é chegar para ler essa questão de cabeça tranquila, de alma leve, totalmente focado em interpretar o texto da questão, a ordem da questão, e transformar tudo isso que está em língua portuguesa, transformar para uma linguagem matemática, para um vocabulário, para a língua matemática. O meu foco é esse. Eu não quero saber do que essa questão está tratando. Tem aluno que já chega para ler a questão desesperado, querendo ler a questão e já pensar naquela teoria, naquele conceito que ele decorou na escola, no cursinho. Com isso, se ele ficar preocupado em descobrir o que a questão está cobrando, ele não raciocina. Olha só. Então tá, o meu foco é ler, interpretar e transformar da língua portuguesa para a língua matemática. Você vai ver que eu vou cair num sistema de equações. Mas se o aluno não chega com a mente igual eu acabei de falar, preocupado em interpretar, em transformar da língua matemática, da língua portuguesa para a língua matemática, ele não consegue nem montar o sistema. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. José subiu na balança com seu filho no colo. E o peso aferido foi. Então, eu tenho esse peso. Esse peso é o quê? É José e o filho. Então, eu já fiz um link, ó. José, o filho e o peso. Olha só, isso aqui é interpretação. Na interpretação da questão, pega a caneta que está na sua mão e ajuda. Utiliza ela a seu favor. Então, vamos continuar. Em seguida, José, olha só, José fez o mesmo com sua filha. E a balança marcou 93 quilogramas. Então, a gente tem aqui, ó. Agora a gente tem um valor que corresponde a José e a filha juntos. Eu estou utilizando a caneta que está na minha mão no momento da prova para organizar as coisas de forma mais rápida possível. Então, ó, eu já juntei duas coisas com duas informações importantes, que são dois pesos. Tranquilo. Vamos continuar. Aí o que a gente tem? Ó? Sabendo-se que as duas crianças pesam juntas 38 quilogramas. Então, a gente tem outro valor de peso, só que esse outro valor corresponde às duas crianças juntas da língua portuguesa para a língua matemática. Vou escrever aqui nesse espaço. Para isso, eu tenho que dar nome às coisas. Eu posso chamar José de X? Posso. Eu posso chamar José de A, de Z, de F? Posso. Qualquer coisa que eu quiser. É só para organizar a questão. É só para transformar da língua portuguesa para a língua matemática. Então, vamos chamar José de X. E o seu filho, ó, o seu filho de Y. Então, ó, de verde, a gente já nomeou José de X e seu filho de Y. Agora, o que tem aqui? A gente tem a sua filha também. A sua filha a gente vai chamar de Z. Então, a gente deu nome às coisas. Agora, a gente vai transformar isso em língua matemática, porque falou aqui, ó, José, que eu chamei de X, subiu na balança com seu filho, que eu chamei de Y, no colo, e o peso aferido foi de 101 quilogramas. Então, você concorda que José X mais o seu filho Y vai dar um peso total de 101? Isso aqui é muito fácil de fazer, aluno. Pelo amor de Deus. Agora, ó, em seguida, José fez o mesmo com sua filha. Então, agora, ó, José X mais a sua filha, que a gente nomeou ela de Z, mais a sua filha Z, deu 93 quilogramas. 93 quilogramas. E ainda falou que outra informação, sabendo-se que as duas crianças juntas, quando fala assim, ó, duas crianças juntas, é para somar. Você tem que somar. Duas crianças juntas. Eu não chamei uma criança de Y e outra de Z, eu vou somar Y mais Z igual aos 38. Igual a 38. Olha só, qual a sua dificuldade em montar isso aqui? Você tem que conseguir chegar numa questão e interpretar do jeito que eu te mostrei e escrever isso aqui. Tá vendo? Eu não utilizei nenhuma teoria, eu simplesmente interpretei com muita atenção, linkando as coisas e transformei tudo que está escrito no texto em língua portuguesa, eu transformei para a língua matemática, dando nomes e montando isso daqui. Beleza. Agora, olha só, eu vou até limpar um pouco a tela para ficar mais organizado e mais didático. Olha só. Agora, o que pediu? Qual foi a ordem? Eu tenho que partir para a resolução da questão tendo uma ordem fixa na mente. A ordem foi isso aqui, ó, o peso de José. O peso de José é o quê? Eu quero achar o valor de X. X igual a alguma coisa. Tá vendo como que eu faço organizado? A ordem, ó,
Eu coloquei a ordem aqui, por quê? Porque eu não posso esquecer. O meu foco todo é nesse valor de x. Por quê? Porque eu chamei José de x. Você lembra que eu chamei, ó, José vai valer x. Então tá, deixa quietinho aqui, ó. Eu tenho que conseguir resolver isso aqui. Tem vários modos de resolver algo como isso aqui. Um sistema com 3 equações. 3 equações e 3 incógnitas, ó. 3 variáveis, 3 incógnitas. X, Y, Z. Tá vendo? Aluno, na prova, você se deparou com um sistema com 3 incógnitas, 3 variáveis, 3 coisas que você não sabe. Por quê? Eu não sei o valor de X, eu não sei o valor de Z, eu não sei o valor de Y. Tem 3 informações que você não sabe. O jeito mais fácil é somar todas elas, todas essas equações, ou subtrair todas elas. Caso não dê certo, você pega, soma 2 a 2, subtrai 2 a 2, porque você vai ver que as coisas vão clarear. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar tudo isso aqui. A primeira linha, eu vou somar x com x. X com x, eu vou somar tudo que tem x, ó. Tudo que tem x eu somo, vai dar 2x. Agora, tudo que tem y eu vou somar, ó. Tudo que tem y e y, o que vai dar? Vai dar mais 2y. Agora, eu vou somar tudo que tem o z. Aqui, ó. Z mais z. Vai sobrar o quê? Mais 2z. É igual. Agora, eu tenho que somar tudo aqui, ó. 101 mais 93 mais 38. Eu vou aproveitar a própria questão aqui, ó. Vou somar 8 mais 3, 11, mais 1, 12. Beleza, 12, eu vou elevar a 1. 9 mais 3, 12, mais 1, 13. Eu vou elevar a 1, 2. 232. É igual a 232. Opa, eu tenho isso aqui agora. Só que, você concorda que por ter todas essas letras incógnitas, tenho 2, eu posso simplificar um lado da igualdade por 2 e todo o outro lado por 2. Escrever nesse formato aqui, ó, dá no mesmo e escrever assim, ó. Eu posso fazer isso, tranquilo? Porque agora eu estou fazendo essa divisão. 2 dividido por 2, eu cortei. Esse 232 por 2 vai dar o quê? Vai dar 115, 116. 116. Então ficou como? Ficou assim, ó. No lugar aqui, ó, desse, vou colocar 116 aqui e vou apagar todos os dois aqui, ó, tá vendo? Pronto, sobrou isso aqui realmente. Opa, eu tenho então x mais y mais z igual a 116. Show. O que eu quero? Eu quero, olha só o que eu quero. Eu quero o valor de x. Então, ó, eu quero isso aqui, ó, eu quero achar isso aqui. Só que repara bem, na informação que a gente montou ali, ó, o y mais o z, a gente tem aqui, ó, y mais o z, a gente tem, vale 38, ó. Vale 38. Então, no lugar desse y mais o z, ó, no lugar desse y mais o z, a gente corta e coloca o 38 aqui. Aí vai ficar x mais 38 igual a 116. Tá vendo, ó? No lugar desse y mais z, a gente pode colocar o 38. Então, agora a gente sobrou somente aquilo que a gente quer, que é o x. Eu vou passar o 38 para o outro lado com a operação inversa. Vai ficar x igual a 116 menos 38. Tranquilidade? Aí você vai fazer 116 menos 38. Vai ficar, aqui ficou 16 porque pegou emprestado. Aí vai dar 8. 10 menos 3 dá 7. O x igual a 78 quilogramas. Resposta letra A, de aprovado. Tá vendo? É uma questão que se o aluno não chega focado em interpretar, ele nem consegue montar isso aqui, ó. Ele nem consegue montar isso aqui. Se ele não montar isso aqui, não tem o que fazer. O foco dele primeiro é montar isso aqui. Ah, resolver isso aqui? Beleza. Eu te passei o caminho mais fácil para resolver esse tipo de coisa. Tem outros tipos? Tem. Ok, esse é o caminho mais fácil. Mas se o aluno não consegue nem montar isso aqui de forma correta e confiante, não adianta, não tem como. Porque olha só, vou te mostrar outra questão, que é uma questão que, tipo, lê essa questão, tenta interpretar essa questão, lê ela, tenta interpretar ela, e me fala o que ela está cobrando. Estou só olhando o negócio aqui. Me fala o que essa questão que está cobrando, que você pode, que você lembra lá que o seu professor te ensinou. Entendeu? Essa questão aí, você pode olhar, é uma questão
E o aluno tem que interpretar, ó, ele tem que interpretar e tem que raciocinar, ó. Porque olha o que ela está pedindo, ó. Em uma escola de Recife trabalham X professores. X professores em 3 turnos distintos. Sabe-se que, beleza. Qual que é a ordem? É isso aqui, ó. Sabe-se que cada professor, olha uma condição aqui, ó. Cada professor trabalha em apenas um. Essa palavra é muito importante, ó. Apenas um. Isso aqui é uma condição, é uma ordem. Você não pode esquecer isso aqui. Apenas um turno. E ele quer o valor de X. Olha só, a questão está cobrando o valor de X. Então você tem que achar o valor de X. O X é o quê? Total de professores. Total de profs. E olha as informações que a gente tem, ó. 2/5 destes professores trabalham no período matutino. 3/7 desses professores trabalham no período vespertino. 12 professores trabalham no período noturno. Então eu já sei que eu tenho mais de 12 professores, porque ó, eu já sei que 12 professores no período noturno. Questões desse tipo que tá misturando fração com valor, questões que tá misturando fração, ó, misturou fração com um valor comum, um valor normal. O que é o mais fácil? Soma as frações, olha só, e vamos somar as frações, olha só, 2/5 mais 3/7. 2/5 mais 3/7. Macete do peixe, ó, multiplicou aqui, 7 vezes 5, 35. Multiplicou lá e lá. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Como tem o sinal de mais aqui, a gente vai passar o sinal de mais aqui. Entendeu? Aí o que vai ficar aqui? Vai ficar 15 mais 14, vai ficar 20. Se fosse 15 mais 15, daria 30. Então dá 29 sobre 35. Opa, 29 sobre 35. Então a gente já sabe que nesses dois períodos aqui, ó, matutino e vespertino, tem 29 professores de um total de 35. Então, o que a gente chega à conclusão? Que esses 12 professores está relacionado ao tanto que está sobrando daqui. Porque ó, eu tenho 29 de 35 de um total de 35. Ó, 29 professores de um total de 35, 29 trabalham no período matutino e vespertino. Por quê? Porque eu somei as frações que trabalham nesse período. Então, 29. Eu vou fazer 35 menos 29. Vão dar o quê? Vão dar 6. Então, de um total de 35, 29 trabalham nesses períodos aqui. E os 6 que faltam para fechar nos 35, esses 6 está representando esses 12 professores. Então, falta 6 partes do 35, porque, ó, 29 partes, olha isso aqui, 29 partes de um total de 35 partes. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando com razão, eu penso em partes. Então, ó, 29 partes de um total de 35 partes, 29 partes representam os professores que trabalham nesses períodos. Quais períodos? Matutino e vespertino. Então, 29 partes, olha só, 29 partes representam esses professores aqui. A quantidade total de partes são 35 partes. De 29 para 35, 35 menos 29 é igual a 6. Então, 6 partes que está faltando para fechar o total de partes, que são 35, essas 6 partes, ó, 6 partes corresponde aos 12 professores que trabalham no período noturno. Aos 12 professores. Então, 6 partes correspondem a 12 professores. Vou colocar aqui, ó. Profs. Eu quero achar, o que eu quero achar? Eu quero achar quanto esses 35 partes corresponde em professores. Porque eu quero o total de professores, que eu quero o valor de X. E o valor de X é o total de professores. Então, esse 35 partes, ó, eu quero saber quanto que ele corresponde de professores. Porque aí, assim, eu achando o valor de X, que é o total de professores, eu chego na resposta que eu quero. Então tá, é só resolver a regra de 3. Resolvendo essa regra de 3, o que acontece? Eu vou multiplicar cruzado e vai ficar, ó, 3x igual a 35 vezes 12. Eu não dou mole e faço essa multiplicação não, porque tem o 6 aqui, ó. Eu vou passar o 6 para o outro lado dividindo. Aí o que acontece? Olha aqui. 12 dividido por 6, isso aqui dá o quê? 12 dividido por 6 vai dar 2. Eu apago e coloco 2 aqui. X igual 35 vezes 2 é igual a 70. X igual a 70. Resposta letra E. Tá vendo? Aluno, a partir do momento
e eu tenho frações, eu faço isso. Ao trabalhar com elas, igual eu trabalhei aqui, eu somei essas duas frações e deu isso aqui, ó. Eu somei as duas frações da questão e deu 29 sobre 35. A partir do momento que eu acrescento aqui um partes aqui, fica muito mais fácil raciocinar. Então, o total de partes da questão é sempre o valor de baixo. O total de partes é 35. Eu já tenho 29 partes que trabalham. 29 partes do total trabalham nesses períodos que foram dados. 35 partes é o total. 35 menos 29, faltam 6 partes. Está sobrando 6 partes. Essas 6 partes que está sobrando, para fechar no total de partes, que é 35, essas 6 partes corresponde aos 12 professores. Eu quero achar o quê? Eu quero achar o total de professores. Ó, X professores. Então, é só eu achar quanto esses 35 partes, que é o total, corresponde em professores. E eu resolvo a regra de 3 e acho que o total de professores são 70. Esse é o jeito mais fácil. Por quê? Porque você está simplesmente precisando somar duas frações e depois resolver uma regra de 3. E é fundamental você acrescentar aqui, ó, esse P de partes para você conseguir raciocinar. Porque isso aqui está dividido em partes. Isso aqui não quer dizer que 29 professores trabalham no período matutino e período vespertino, não. Não quer dizer isso, não. Quer dizer que de um total de 35 partes, 29 partes trabalham nesses períodos aqui. E o restante dos professores que trabalham no período noturno, que são os 12 professores, ó, são 6 partes que sobraram aqui, 6 partes. Então, quando você desenvolve esse raciocínio de trabalhar com fração, pensando no P de partes, tudo fica mais fácil. Olha só, isso aqui é uma questão, então, o aluno só precisa interpretar, raciocinar, escrever matematicamente aquilo que está na língua portuguesa. Então, não chega na questão apavorado. Ah, meu Deus, eu tenho que aplicar regra de 3, eu tenho que aplicar análise combinatória, eu tenho que interpretar o gráfico, eu tenho que resolver uma equação, eu tenho que montar uma equação do primeiro grau. Calma. Se preocupe, primeiramente, em interpretar e escrever em língua matemática. Pega tudo que está na língua portuguesa e escreve em linguagem matemática. Você viu que no final eu resolvi uma regra de 3. Só que para chegar na regra de 3, foi fundamental um raciocínio meu, uma interpretação minha. Escrever em linguagem matemática. Senão nem na regra de 3 eu conseguia chegar. Tranquilidade, beleza, valeu, continua firme, tudo de bom. Fica com Deus, você pode. Basta persistir. Vai, continua firme. Ficou alguma dúvida? Volta, assiste de novo, pausadamente, faz você mesmo, anota. Vambora, vamos para cima. Até a próxima aula, tamo junto.